O kit de misturas que viralizou no ABC. E são todos montados aqui, embalados a vácuo, com a melhor qualidade para você. E esse é o kit Família Premium, que vem carne em cubos, bife, almôndegas, carne moída, frango, salsicha, calabresa, linguiça toscana, franga passarinho e bisteca. Então conta comigo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Um kit completo pra semana toda, que você pode retirar lá no consulado do churrasco, que fica bem em frente à Santa Casa de Mauá, ou receber no conforto da sua casa. Confira mais informações aqui na descrição. Toda reunião tem aquele problema para conseguir um coffee break de qualidade. Sou a Aline Valverde, da Padaria Sabor do Pão, e vim trazer a solução para você. Somos uma padaria com mais de 16 anos de experiência e temos um setor exclusivo para coffee break corporativo. Totalmente estruturado para atender eventos com praticidade, muito capricho e padrão profissional. Desde encontros reservados até evento com maior número de convidados. E trabalhamos com duas opções, somente os produtos ou serviço completo, com montagem, decoração e atendimento. Além disso, fazemos produtos sazonais personalizados, que servem para os seus colaboradores ou para os seus clientes, como kits, lembrancinhas, panetones e tudo com a sua logomarca. Se precisar de um coffee break bem feito, de qualidade, nos mande uma mensagem. Fala galera, hoje eu vim aqui na monta dos iPhones. Eles ficam localizados no centro de Mauá, próximo ao shopping. E hoje eu vim aqui para adquirir meu novo iPhone 17 Pro Max. Só quem já teve essa experiência sabe a emoção que é trocar de iPhone. E eu troco todo ano com ele. É uma loja que eu confio muito. Eles trabalham com aparelhos seminovos, lacrados e também fazem upgrade. Eu optei pela cor Silver, foi a cor que mais me encheu os olhos. Porém, eles também têm outras cores e outras opções de aparelhos. Então bora abrir esse 17 Pro Max comigo? Interessado em nossos serviços de link de pagamento e maquininha de cartão, pode nos contatar pelo nosso 0800 via WhatsApp ou se cadastrar no site que entraremos em contato, paypags.com. Acesse sua conta, clique em Criar nova conta, selecione pessoa física ou jurídica, preencha os dados de maneira bem intuitiva. Após finalizar, entraremos em contato com você. Paypags. Vender parcelado sem estresse e praticidade para o seu negócio. Hoje, falar inglês não é um diferencial, é um requisito. Tem muita gente boa, super competente aqui na nossa cidade de Mauá, mas que perdem ótimas oportunidades porque não tem domínio do inglês. Venha mudar isso aqui na Wise Up Mauá e se destaque. Chama a gente no WhatsApp. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Rafael Oliveira, advogado, vocês estão no podcast Juris Negócios e hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios para bater um papo comigo, Juliana Polizel. Tudo bem, Juliana? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu fico lisonjeado com a sua presença e para quem ainda não a conhece, ela é CEO da Wise Up Mauá, isso mesmo? Wise Up Mauá, escola de inglês. Isso, e eu fiquei muito impressionado, a escola é muito bonita, a escola onde ela está ali, para quem é da área, ali onde você está instalada já foi a Justiça do Trabalho ali, eu não sei nem se você lembra. A Justiça do Trabalho já teve algumas alterações aqui em Mauá, pelo menos da época, isso estou falando de quando eu advogo. Ali foi o primeiro prédio da Justiça do Trabalho em Mauá, que eu me recorde. Não sabia. Eu passo ali e lembro sempre que era a Justiça do Trabalho e agora você abriu uma escola linda, tá muito legal. E eu queria conversar com você, bater um papo, saber da sua história. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Juliana, eu quando eu chego aqui, eu gosto muito de saber das histórias das pessoas, de onde ela é, o que ela fez. Então vamos começar por aí. De onde você é? Você é aqui de Mauá mesmo, não é? Do ABC? De onde veio, Juliana? Eu sou mauaense, com muito orgulho.
Antes de começar a gravação, eu ainda brinquei com você. Eu falei, pô, seu sobrenome é Polizel. Porque desde que eu comecei a advogar aqui, já tem a copiadora aqui na Dom José Gaspar. Então, é da família mesmo. A nossa família é fundadora na cidade. É uma das famílias fundadoras. Desde quando Mauá era Pilar. Não era Mauá, né? Ainda. Sim. Quando era ainda um bairro. Entendi. E um subdistrito, coisa assim. E aí se tornou essa cidade linda, que está crescendo, né? Eu costumo dizer que Mauá... A única desvantagem que Mauá tem é que ela é muito mais jovem. Porque se ela tivesse a idade das outras cidades do ABC, ela já estaria muito mais evoluída. É um povo que gosta de ser produtivo, de trabalhar. É um povo doce, amoroso, eu percebo, assim. Lógico, em todo lugar tem gente boa e ruim, mas o povo de Mauá é acolhedor de uma forma diferente. Eu sou apaixonada por gente e por Mauá, então é isso. É que tem coisa que é só nosso aqui, né? Que outra cidade fala, eu vou ali em Mauá? Mauá City. Você tá em qualquer bairro de Mauá, você fala que vai no centro, você fala, vou ali em Mauá, que é o centro de Mauá, não é? Vou ali em Mauá, Que outro lugar tem um cara que fica balançando uma bandeira lá? Não, você tá falando o Tio Sam, não tem. Tio Sam. E tem muita coisa muito legal aqui. Mauá tem o shopping mais movimentado do ABC, por exemplo, é em Mauá, né? O shopping mais... Eu não sabia dessa informação, não é mesmo? Se você considerar volume de pessoas, o mais movimentado do ABC é o shopping de Mauá. O átrio não ia ser de qualquer jeito. Não. O átrio tá sempre... A gente chama de The Walking Dead, o átrio. Não é? Tá sempre vazio, é bom pra ir almoçar. Ô, Juliana, então você aqui de Mauá... Estudou aqui, você tem formação, a sua graduação, alguma coisa assim? O que você fez até chegar no seu business atual? Eu estudei ensino fundamental e médio em Santo André. Então, eu estudei num colégio particular até o nono ano de hoje, né? Depois eu fiz ETEC, estudei desenho de construção civil, que eu queria ser arquiteta. Olha, que legal. Depois estudei pedagogia. Só que desde os 14 anos que eu já tenho certificação internacional e dou aula de inglês. Então, quando eu estava no colégio, eu já dava aula de inglês, né? E aí, essa área me pegou. Aí eu fui fazer pedagogia porque eu trabalhava numa escola e já estava na coordenação dessa escola. E foi isso, assim. Quando eu tinha uns 5 aninhos, eu descobri que eu queria ser professora de inglês. Porque a minha tia foi morar na Inglaterra e ela era professora de inglês e eu nem sabia o que era Inglaterra. Aí minha mãe botou um vestidinho de lese com chapéu, nós fomos no aeroporto levar a minha tia e eu falava, nossa, eu também quero isso pra mim. E aí quando ela voltou, ela começou a dar aula de inglês aqui em Mauá. Eu estudei inglês com ela na escola dela. Por 7 anos, tirei a certificação da Universidade de Cambridge e aí comecei a dar aula de inglês com 14 e depois fui fazer pedagogia com 19 ou 20. Não era o meu sonho inicial de faculdade, não era a formação que eu assim, no meu processo de desenvolvimento queria ter tido, né? Eu pensava em arquitetura, mas depois que eu entrei na sala de aula... Aí não teve mais jeito. Aí eu me apaixonei pelos alunos, me apaixonei por ensinar, e a minha filha, a caçula, ela estava seguindo numa outra área e ela começou a dar aula, não de inglês, de uma outra área, e está acontecendo a mesma coisa com ela. Dar aula apaixona a gente, né? Quem tem isso dentro de si. E foi isso, assim. Depois fui fazer muitas especializações na área de desenvolvimento de pessoas, né? E você dava aulas particulares? Você foi contratado de alguma escola? Como é que era nesse período? Sempre. Teve, assim, eu dei aula em algumas escolas daqui de Mauá. Depois, naquela época, eram páginas amarelas, né? Sim. Aí eu comecei a atender anúncios, fui dar aula em outras redes. Então, eu falo que e é verdadeiro, eu conheço todas as redes de escolas de inglês. As redes mesmo, eu trabalhei em todas elas. E na maioria das vezes eu entrava como professora, daqui a pouco eu já estava coordenando a escola. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa ali na questão de treinamento, de liderança. E aí fui trabalhar também numa multinacional, que é a Ericsson.
que agora acho que não tá mais no Tietê, mas naquela época estava no Tietê. Era que são os celulares. Isso. Eu fui trabalhar para lá, fiquei 8 anos lá dentro, porque de repente eles me chamaram para cuidar do setor de ensino deles. Então eu era a profissional, além de eu dar aulas lá dentro, eu era profissional responsável por cuidar dos professores particulares que davam aula lá dentro. Então eu pedia relatório para as escolas ou para o professor que era enviado. Eu cuidava da evolução dos alunos que não estavam comigo. Fiquei lá por 8 anos. E nesse processo todo de dar aulas dentro, aí fui dando aula em outras empresas também. Teve um ano que eu tirei só para conhecer todos os métodos, porque eu falei, esse ano todos os anúncios eu vou atender, que eu quero entender desse negócio. E aí fui dando aula em diversas redes, diversas escolas, me chamava, eu ia, podia ser lá longe, eu ia embora, não tinha problema. Trabalhava muito, assim, de domingo a domingo, dei muita aula particular, montei uma salinha dentro da minha casa, uma época. Conheci alunos que eu tenho amizade até hoje nessa fase. E numa fase dessas que eu trabalhava muito em company, que a gente chama, né? Eu acabei dando aula para um presidente de uma multinacional que me convidou para trabalhar na equipe dele, porque ele precisava de alguém fluente em inglês para poder intermediar, porque era uma multinacional francesa e ele não falava inglês. Então ele precisava de um braço direito ali, né? E aí eu fui atuar ali, fiquei uns 3 anos trabalhando com ele. Eu falo que o Papai do Céu me preparou para a Wise Up, porque se eu tivesse aberto uma escola antes, era uma professora de inglês abrindo uma escola de inglês. Quando eu fui trabalhar na LDR, que é o nome dessa empresa, eu aprendi sobre legislação trabalhista, eu aprendi sobre fiscalização, eu aprendi sobre tributação, marketing, área comercial, área de logística. Eu fui aprendendo de todas as áreas e, num determinado momento, fui convidada para a área de vendas. E aí eu atendi o convite e fui trabalhar. Eu saí de lá, eu estava atuando na área de vendas com ele, né? Então eu fui preparada. Papai do Céu mandou a preparação, né? E nesse momento foi que apareceu a Wise Up na minha vida. Você está falando que ano isso? Final de 2009, dia 5 de novembro de 2009, eu assinei o contrato de franquia da Wise Up. E assim, eu era da área, então eu não fui pesquisar redes de escolas de inglês, deixa eu ver qual que é mais barata, deixa eu ver qual que o retorno é melhor, não. Eu sabia o que tinha de melhor no mercado. Sim. Eu fui lá, entrei em contato com eles, conversei com o Alberto Ramos, que era o diretor de expansão na época, e a gente seguiu para contratar a unidade, ali comprar a unidade. E o Flávio Augusto, você já deve ter ouvido falar. Já, bastante. Eu fui a última franqueada que assinou contrato diretamente com ele, em novembro de 2009. Ah, que legal. E aí voltei e aí a rede, e aí? Porque o Flávio olhou no meu olho e falou, o que você faz da vida? Eu fui contando um pouquinho para ele, você vai ser o comercial da escola. Tá bom, mas eu não entendi o que era isso. E isso é muito, viu? Isso é muito grande dentro da rede da Wise Up, é muito legal. E aí o que acontece? Eu voltei sem aquele entendimento do que era ser um comercial na Wise Up, fui enviada para treinamento e voltei porque eu ainda trabalhava nessa multinacional, né? Acumulava tudo. E ainda dava aula também ou não? Não, eu parei de dar aula nessa fase, porque não dava. Então eu fiquei 3 anos sem dar aula de inglês, e aí entendi que eu queria voltar para a escola, mas queria voltar de uma outra forma, né? E aí voltei para trabalhar, e aí não fazia mais sentido trabalhar. Aí eu sentei com o meu chefe, abri o jogo, falei, eu vou abrir uma escola ano que vem, já está comprada a franquia, tananã, e eu preciso sair porque eu quero fazer matrícula da minha escola, falei para ele, né? Aí ele mesmo, eu achei que ele ia ficar bravo, ele falou, poxa, mas essas coisas você tem que convidar a gente para ser sócio. Aí foi muito legal, saí e comecei a fazer matrícula. Não fazia a menor ideia, porque assim... quando eu trabalhava, essa multinacional que eu trabalhava era uma empresa de material médico para cirurgia de coluna.
Certo. Sabe o que o pessoal chama de pino? Sim. Na verdade é um parafuso, né? Hoje são os instrumentadores cirúrgicos que vendem esse tipo de... Não sei mais como tá. Eu tenho... Fazem 16 anos. Eu tenho uns processos desse tempo. Tem? Legal. E aí era mais uma consultoria com o médico, a gente visitava, né? Era um representante comercial, não tinha muita técnica, não tinha... De repente eu vou para a Wise Up e a Wise Up tem uma técnica, tem um trabalho por detrás de mentalidade, de cuidado com a pessoa. A gente tem um cuidado humano com o profissional de vendas na rede. Tem meta, tem plano de carreira, tem... E eu não tinha a menor ideia, né, do que era o trabalho comercial. E aí mergulhei nisso, relutei bastante, porque você imagina uma professora de inglês que tem uma escola de inglês, o que ela quer fazer? Quer cuidar da escola só. Eu queria coordenar a minha escola, né? Relutei bastante no começo, mas eles me convenceram assim, ó, vai fazendo matrícula até você virar gerente. Aí depois você forma alguém no teu lugar. Mentira. Depois delega. Mas não era verdade, porque aí o bichinho te pica e aí é muito gostoso. E aí, quando eu virei gerente, eu descobri que eu podia ensinar vendas, que eu podia treinar, que eu podia desenvolver, que eu podia... E aí, eu também descobri que eu não gostava só de ensinar inglês, eu gostava de ensinar. Sim. E aí, fez todo sentido para mim. É um dom, né? O dom do ensino, né? É isso. Muito legal. E aí, nesse período, o marketing que você fazia era só da sua unidade ou você fazia o marketing geral? Você cuidava do marketing geral da Você diz na área comercial? Isso, a área comercial. Eu cuidava Bom, aí a gente tá falando de 16 anos que eu cuido do comercial, né? Mas você cuida do comercial da rede, não, então? Não, hoje não. Hoje da minha unidade. Certo. Mas a gente teve uma pandemia no meio do caminho. Então, antes da pandemia, eu era uma gerente regional já na rede. Sim. Entendi. Eu cuidava das minhas unidades, que eu tinha 5 unidades naquela época, minhas, e gerenciava na área de vendas algumas outras unidades da rede. Olha, que legal. E aí, na pandemia, mudou isso? Pandemia... O pessoal foi assim, o que eu posso eliminar que não é prioridade? O cara não ia tirar a escola do filho. De jeito nenhum. Né? Ele tirou o que ele podia tirar, né? E aí as escolas de inglês foram bem afetadas no mercado, assim, foi... Mas eu sobrevivi porque a gente vendeu um projeto online durante o período da pandemia. O Wise Up Online, não sei se você já ouviu falar nessa ferramenta. É uma ferramenta, eu falo que é um Duolingo muito, muito, muito mais legal. Porque ele tem vídeos, ele é muito interativo. Mas ele não traz fluência, né? Só que ele era baratinho. E na época da pandemia é o que a galera estava disposta a pagar. Todo mundo com medo e tal. E aí alguns franqueados ficaram à deriva no sentido de que os alunos foram indo embora e tinham reservas e tudo certo. Eu também tinha minha reserva, mas eu tinha 5 escolas, 64 funcionários, né? Então, tinha estrutura de locação, tinha... Nossa! Renegociar aluguéis, tinha um monte de coisa que precisava fazer. Foi um desafio. Teve quem negociou, teve quem não negociou, então... E aí veio esse produto online e eu me lembro, assim, nas primeiras 2, 3 semanas de me pegar chorando, juro pra você, porque assim, eu era uma pessoa que sentava... Eu tenho isso em mim, né? Normalmente eu brinco lá, eu falo, se sentar na minha frente vai sair matriculado. É verdade. Porque eu falo com o coração e eu trabalho com técnica, não é um aleatório de, vem aqui dar uma olhadinha, né? Você vai conduzindo uma conversa, assim como você está conduzindo, você já tem alguma experiência fazendo isso e você está conduzindo esse papo, você se prepara para ele, né? Eu faço isso há 16 anos, né? Então, de repente... Eu tinha todo aquele repertório, todo aquele conteúdo, eu e vários outros da rede, né? E a gente não conseguia matar a mosquinha, eu falo, né? Porque era vender um negócio que custava R$75 por mês, por telefone. Então, a gente ali, com aquela técnica, quando era, cara, tem um cursinho de inglês, assim, online, pra você fazer durante a pandemia, uma coisa muito mais simples.
E a gente demorou um pouco para entender isso, para te falar a verdade. Para entender que a gente tinha que baixar o ritmo de trabalho. Aí a hora que virou... Mas eu chorei bastante, assim, um tempo. Porque eu falava, gente, como... Chorei de verdade. De falar, eu quero fazer isso dar certo. Aquela preocupação. Eu tinha muita preocupação com a equipe. De manter a equipe durante a pandemia. Mas aí, de repente... a gente encontrou um caminho e foi lindo. Eu faturei R$1 milhão aquele ano só vendendo cursinho, plataforma online, pra você entender. Porque a pandemia teve 2 momentos, eu me lembro bem. Teve um momento de desespero de todo mundo, de retenção de custos e tudo mais. Uhum. E aí depois você teve um outro momento que foi o home office. Sim. E aí estabeleceu o seu home office, as pessoas mantiveram seus salários, mantiveram seus benefícios. E aí começou a falar, opa, agora eu tenho um tempo sobrando aqui. O que eu vou fazer com esse tempo sobrando? Que foi aí onde começaram a pipocar esses cursos e tal. E eu cheguei a comprar um curso de guitarra também para fazer, para me aperfeiçoar, tal, naquele momento. E aí, acho que foi nesse período que... E a gente tem um monte de curso online comprado que a gente nunca fez, né? Se eu falar que eu terminei, é mentira, mas tá lá. Tá, e aí depois então, eu comprei outro de violão sem ter terminado de guitarra, mas tá lá. Eu também. Comprei alguns que estão lá, fez um pouquinho, estão lá. Mas para quem tá vendendo é uma maravilha, né? É igual a academia, que você pague no uso. O dono da academia fica muito feliz quando você passa o recorrente. Já fui. Aí a gente entrou no assunto da pandemia, e a hora que a gente tava batendo um papo aqui, você falou que a pandemia virou uma chave muito, muito interessante em você. Minha saúde. Como é que foi isso? Você quer falar sobre isso? Quero falar. Quero falar porque eu acho que isso é importante, é uma questão que às vezes as pessoas demoram muito para tomar uma atitude em relação a isso, né? Bom, eu me vi com 41 anos, 42, não me lembro exatamente a idade, acho que já estava com 42. E aí eu não amarrava mais o sapato, porque eu estava tão... A obesidade, né? A inflamação do organismo, eu não dormia bem, eu tinha formigamento nos braços à noite. Então eu estava com 122 quilos na época, né? Foi progredindo. Eu falo que eu demorei 10 anos para engordar. Então, quando falaram assim, mas você vai perder tudo isso daí? Eu falei assim, eu demorei 10 anos para ganhar. Então, se eu demorar 10 anos para perder, vamos embora, né? E eu tava nessa situação de não conseguir amarrar um sapato, não conseguir pegar alguma coisa que caía no chão. Então, a obesidade não vem da sua adolescência, não, depois na fase adulta já mesmo. Foi. E aí eu tive Covid. Quando eu tive Covid, eu me assustei muito, porque eu trabalhava, na boa, 16 horas por dia. Numa boa, assim. E de sábado, às vezes de domingo, todos os feriados eu trabalhava. Então, eu estava sempre dentro do negócio. E eu até falo, né, na minha rede social, eu gravei um vídeo falando, não façam isso que eu fiz, porque não é saudável. Por um período curto, você tem uma necessidade ali, e aí você vai focar naquilo por uma necessidade, ok, mas esse descontrole, esse desequilíbrio constante que eu criei não me fez bem, né? E aí quando peguei Covid, foi muito complicado, porque o pulmão estava era um pulmão de uma mulher obesa, né? E sedentária. E aí eu fui num médico para ver bariátrica. E aí o médico deu todo o encaminhamento, passa com não sei quem, passa com não sei quem lá. E eu falo que a nutricionista dele, da equipe dele, foi uma bênção na minha vida que o Papai do Céu mandou, a doutora Eva. Ela foi passar prescrição, depois que você fizer bariátrica, assim, aí você vai tomar isso, essa vitamina. E aí ela terminou e falou, tá bom, você ficou com alguma dúvida? Eu falei, eu tô na dúvida se eu vou fazer ainda. Ela falou, por quê? Eu falei, doutora, tudo na minha vida eu fui lá, enfiei as caras e fiz acontecer. Não é possível que eu não consigo fazer isso. Já tinha tentado emagrecer umas 3 vezes já, e não tinha conseguido. Ela falou, não, então você quer emagrecer sem cirurgia? Quero. Nós vamos fazer acontecer. E aí foi ela que me conduziu no começo, mudou minha alimentação, me apresentou o seu xará, o Rafa, que era um personal,
é um personal maravilhoso, inclusive. E aí ele foi trabalhando ali, ela daqui e eu ali, ó. E a gente foi caminhando. Até que chegou uma hora que eu falei, faltava acho que uns 15 quilos. Aí eu fiz umas loucurinhas no final. uns jejuns, assim, pra mais do que deveria, entende? Jejum intermitente? Se quiser, pode falar. Eu entendo de tudo isso. eu entendo na obesidade na infância, né? Eu falo que eu só não fui obeso enquanto era só o leite materno. Entrou com a dieta pastosa. Pronto. Já era. Todas as minhas fotos de infância, de adolescência, tudo com obesidade. Nossa. Não, eu fui obesa. Não, é que a gente é obeso pra sempre, né? Depois que... E assim, eu falo que eu sou obesa hoje. Porque se você colocar um pratinho de doce aqui... vai ser difícil, viu? Você tá pensando, vou ter que correr 40 minutos pra... Não, eu vou querer comer. Depois eu vejo lá o que eu vou fazer, como é que eu resolvo o peso que eu engordei. Mas eu tomo muito cuidado hoje em dia. E aí eu fui nesse processo, demorou 1 ano e 3 meses pra eu terminar. Agora já fazem 5 anos que eu treino. No começo não eram todos os dias. No começo eu odiava treinar. Nossa Senhora, era muito difícil ir pra academia. Eu tinha... enfim. E hoje eu acordo, ponho o pé no chão e falo o que eu vou treinar hoje. Qual que é a roupa que eu vou pôr? É a primeira coisa do dia. O dia de perna dá uma tristeza, não dá? Foi hoje. 3 vezes por semana eu treino de perna. Viu? Hoje é costas pra mim, costas e bíceps. É o dia mais gostoso de treinar. Costas e bíceps. Eu gosto de treinar costas também. Eu gosto. O treino mais pesado pra mim é o treino de glúteo, eu acho. Aí você divide assim seu treino, então. Hoje em dia sim. Eu treino 5 dias na semana hoje também. Mas você sabe, você estava contando a sua história. Eu estive para fazer a bariátrica 2 vezes também. A primeira vez é muito louco, porque eu fiquei 1 ano fazendo acompanhamento no Hospital Serraria, lá em Diadema, para poder fazer pela rede pública e tal. Passei por psicóloga, passei por nutricionista, passei com um cirurgião, tudo certinho. E aí faltava só a última assinatura da psicóloga para eu poder entrar na faca. Aí a minha esposa estava grávida. Aí nós viemos no médico dela, e a hora que nós entramos no obstetra, a hora que nós fomos entrar na sala, saiu uma moça chorando, que estava sendo atendida antes. Aí a gente entra e senta, o médico fala assim, olha que dó, a mulher é grávida, o marido foi fazer a bariátrica, morreu, não vai nem conhecer o filho. Nossa. Aí eu olhei pra minha esposa, ela olhou pra mim, eu falei, quer saber? Deixa pra lá. Deixa pra lá, vamos tentar. Nesse processo eu já tinha perdido ali uns 14 quilos, eu falei, agora dá. Dá nada, né? Engordei tudo de novo. E aí comecei a pagar o convênio, falei, vou fazer pelo convênio agora. Aí a hora que tava vencendo a carência, engravidamos de novo. Falei, não é pra fazer desse jeito. Coisa boa. Não é pra fazer desse jeito. E aí eu decidi também mudar. E é muito legal você falando sobre isso, porque a motivação que nos leva a fazer essa mudança conta muito também, né? Eu sempre falo que enquanto eu queria mudar por estética, por outras coisas, eu não consegui. O dia que eu me vi numa cachoeira e não consegui, eu fazendo aquela trilha, tal, tudo bonitinho para chegar na cachoeira. E na hora de voltar, eu não consegui subir a trilha com a minha filha no colo, porque o joelho doeu e outra pessoa precisou carregar. Acendeu um sinal de alerta de que não era esse tipo de pai que eu queria ser. Imagino. Então, para mais velha, não tinha conseguido ser ainda, mas a mais nova não ia passar por isso. E aí, desde então, eu entrei pra academia, perdi 30 quilos também. Olha só que legal. E quando a gente foi fazer outra trilha, minha filha se machucou lá, mais velha, eu consegui subir no pinote com ela no braço lá para levar ela pro hospital. Então, a motivação também faz muito parte disso. Então, quando você falou para mim aqui em off dessa história, eu falei, pô, é muito legal. Muito legal compartilhar essa história, porque dá para fazer. Temos as recaídas, que nem eu cheguei nessa perca total de peso, eu cheguei a bater 32 quilos a menos. Aí ano passado foi um ano mais estressante e tal, e acabei engordando uns 7, 8 quilos de volta ali, agora já tô trabalhando para eliminar eles de novo, mas a gente sempre, é o que você falou, a obesidade não brinca com a gente. E é uma doença, né, que é silenciosa, não se fala disso, né? Tem gente que tem até gordofobia, né, que eles falam, e não falam nada, obviamente, mas assim, eu não tenho nenhuma
nenhum preconceito. Tem gente que emagrece e desenvolve até um preconceito, né? Eu não tenho. Eu na academia eu conheço todas as meninas da academia, elas estão em fase de emagrecimento, dou super apoio. Eu tenho muito carinho por elas, então não tenho nada disso. Mas assim, quem fala que eu vou ficar gordo porque eu gosto de ser gordo mesmo e tá tudo bem eu ser gordo... É porque é a minha experiência, que nem assim, eu sempre falei assim, o maior problema de ser obeso é que você veste o que te serve. Que dá, né? Você não escolhe o que você vai vestir. Mas não é só isso. Sim. É porque a obesidade é silenciosa, né? O organismo da gente tá envolto em gordura. Como que isso pode ser bom? De jeito nenhum. Né? Sim. E aí eu fui estudar sobre isso também. Porque eu gosto, né? Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender, eu gosto de ensinar. Eu fui estudar sobre emagrecimento, Eu não fiz nenhuma formação, mas eu fui estudar muito sobre isso. E é mais complicado do que a gente pensa, assim, essa questão da obesidade. A pessoa pode... Ela cria muitos riscos para a saúde. Você fica num círculo vicioso também. Quando eu pesquisei também, essa parte de ensino também fala muito comigo. Eu fiz a minha faculdade ensinando as pessoas a desenhar e tocar violão, né? Ah, que legal. Que era aquele programa da Escola da Família, que tinha nas escolas e tal. E aí eu tinha que passar o final de semana lá e tinha que ensinar aquela habilidade que você já tinha. E quando eu comecei a emagrecer também, eu comecei a pesquisar muito. A minha esposa fica maluca, que no YouTube lá de casa só rolava Paulo Musi e Cariani o tempo todo pra aprender e como é que faz, e é déficit calórico, e é não sei o quê, e não sei o quê. E eu gosto muito também. E as pessoas não fazem ideia. Tipo, você pede um marmitex hoje pra você comer. Só tem carboidrato ali. Só tem carboidrato. Arroz, feijão, batata frita. Isso. E aí você tem um pedaço assim de carne para você comer. E isso é muito louco. A população não sabe ainda os riscos que estão correndo nesse sentido. Mas faz parte, né? Um pouco. Mas sabe o que eu acho legal? Tem muito mais academia hoje em dia. As academias estão todas cheias. Abre uma academia, lota também. Então, eu acho que de uma forma ou de outra as pessoas estão criando uma certa consciência disso, né? Isso. E o que funcionou para mim... Porque eu já tinha tentado outras vezes ir para academia, eu já tinha tentado mudar os meus hábitos e nunca tinha dado certo. E aí uma vez eu vi alguém desses que eu sigo, não sei se foi eu não vou lembrar do nome agora, mas falando para você começar um hábito de cada vez. Não adianta você falar, segunda-feira eu vou mudar tudo. Segunda-feira eu vou beber mais água, eu vou fazer cardio, eu vou fazer academia e eu vou fazer dieta. Calma que não vai funcionar desse jeito, amigão. E o que me ajudou foi, em 2023... eu falei, eu vou pra academia. E eu vou fazer um ano, aconteça o que acontecer. Pelo menos 5 vezes na semana eu vou pra academia e depois a gente vê o resto. E aí a academia se tornou um hábito e um prazer na minha vida. Que legal. Durante esse ano. Tanto que pode acontecer o que for. Eu vou pra academia. Se eu tiver aqui 11 horas da noite eu vou. Se eu tiver aqui meia-noite eu vou. Mas eu sei, aquilo faz parte do meu dia já. Tem que ir. E aí depois, como bateu esse ano, eu falei, agora é a hora de dar um próximo passo. E aí foi aí que eu contratei... um personal que me passou treino, me passou dieta, me passou suplementação e tudo direitinho. E eu lembro que em 3 meses eu perdi acho que 16 quilos. Olha só. E eu comia muito e eu não conseguia entender aquilo. Porque ele passava muita comida para mim, mas era comida limpa. Então eu podia comer arroz, podia comer frango, podia comer carne, tudo, mas tava tudo calculado, tudo bonitinho, que era o que eu podia comer. Então quem tá assistindo a gente aqui... Parece que fugiu um pouquinho o papo aqui, mas não fugiu, porque a gente precisa de saúde para fazer tudo que a gente precisa fazer. Precisa de saúde. Precisa de saúde para levantar da cama, para coordenar as nossas coisas. Então, se eu puder dar um conselho para quem está assistindo, é uma coisa de cada vez. É o que eu sempre falo para minha irmã. A minha irmã, às vezes, estava desesperada com os problemas dela. Eu falo para ela assim, se você tiver que comer um elefante, como é que você faz? Aí ela, que pergunta é essa? Eu falei, um pedaço por vez. Come um pedacinho por vez que você vai. E na nossa vida as coisas são assim. E às vezes aí tem um monte de problema para resolver. E se você resolver um problema por vez, já vai... Na verdade, isso é um conselho para a vida, né? Não é um conselho só sobre emagrecimento, só sobre saúde, né? É sobre tudo, né? Um problemão gigante que você tenha para resolver, se você pegar pequenas coisinhas e for resolvendo, daqui a pouco você resolveu o problemão, né? É exatamente isso. Todas as grandes ações são feitas de pequenas, né? E isso influenciou. E aí pra gente chegar... Hoje você falou que tem
Uma unidade aqui em Mauá. Agora eu tenho uma unidade em Mauá, porque na pandemia, conforme foi acontecendo, fui encerrando os contratos e tal. E hoje eu tenho uma unidade em Mauá, a gente estava ali na Santos Dumont, num espacinho pequeno, daí voltamos a crescer, graças a Deus, né? E agora a gente está aqui, é um espaço 3 vezes maior já do que lá. E se Deus quiser, logo a gente vai ter que sair daí. E ficou muito bonito. Qual o endereço atual que vocês estão? Na Santa Cecília, número 300, no bairro Matriz. É do ladinho do cartório ali. Coladinho. E como é que funciona hoje? Quem quer te procurar, quem quer fazer aula? As aulas hoje existem aulas online pela unidade também? Tem também? Tem, mas é aula ao vivo com o professor no Zoom, lousa interativa, sala simultânea. Não é como era o aplicativo, que é uma coisa que o aluno abre e assiste um vídeo, faz uns exercícios. Não, é conversação, é fluência em inglês, né? O Duolingo é gamificado, não é? O aplicativo que vocês tinham nessa época também tinha essa gamificação? Não, ele existe ainda. Ele existe ainda. Não é gamificado. Ele é muito legal, esse aplicativo. A gente fez um seriado para ele. Então, o aluno assiste o seriado, assiste um videozinho de gramática, de vocabulário, e ele vai aprendendo inglês ouvindo, assistindo os tópicos que estão sendo apresentados, fazendo exercícios. Ele tem uma ferramenta de pronúncia. Olha, para te falar a verdade, já faz mais de 2 anos que eu não mexo mais com o aplicativo. Então, eu acho que talvez tenha tido até atualizações e coisas mais legais que eu vou te contar. Mas esse seriado, ele é muito rico em conteúdo, ele é cultural, ele é bonito, ele é gostoso de assistir, por isso que eu falo que ele é mais legal. Eu uso o Duolingo e a minha filha, a gente estuda francês no Duolingo, né? Então eu sei bem a diferença dos dois. O Duolingo é legal, ele é uma ferramenta que te dá um vocabulário, te dá uma pronúncia, mas na questão do auditivo, ele deixa bastante a desejar. Entendi. O projeto da WiseUp, o WiseUp Online, ele supre isso. A única coisa que ele não supre é conversação. Então eu falo que ele não desenvolve fluência para fazer. Na verdade, vamos falar a verdade, para você saber gramática em inglês, hoje você também não precisa de nenhuma ferramenta. Você entra no YouTube e escreve lá Simple Present e vai aparecer alguém te explicando o Simple Present. Entendi. Para que você precisa de uma escola de inglês hoje? Para falar inglês, na minha visão. Né? Então, você quer praticar inglês, tem que escolher uma escola com uma boa qualidade de conversação. É nisso que eu acredito hoje. Então, a gente tem no mercado processos lá de 6 anos, 5 anos de ensino. A WiseUp pro adulto é 1 ano e meio. Porque a gente pega desde o começo a questão da conversação. Então, se eu for me matricular lá hoje, 1 ano e meio para eu estar falando... Curso executivo, ali a desenvolvimento profissional e pessoal com desenvolvimento de inglês. Então, o adulto que procura a gente, ele vai aprender sobre liderança, empreendedorismo, planejamento estratégico, oratória, enquanto ele estuda inglês. Foi feito para um executivo, entendeu? Entendi. É uma delícia o curso, sou muito apaixonado. Muito legal, eu não sabia não, me interessa, porque a minha filha já tá me dando um baile. Já. Legal. Ela gosta muito, ela gosta. Você percebe, acho que é o que você falou, com 5 anos você já tinha esse gosto por inglês, que você queria ser professora de inglês. A minha filha, ela tem uma facilidade absurda de inglês. Com idioma. Com inglês especificamente. Não sei se por conta do que ela assiste, não sei o quê, mas a pronúncia é muito boa. Aquele dia eu fiz uma brincadeira infame com você do meu inglês, mas o inglês que eu sei, eu sou de uma época que os jogos de videogame, eles não eram traduzidos. Eles eram todo em inglês. Eu joguei Resident Evil 3. Pra quem tá assistindo e é da época nerd, sabe o que é? Com dicionário de inglês. Pra poder jogar. Porque aparecia... Você não sabia o que fazer. Sim. Você tinha que fazer o quê? Pausava o jogo. Ia lá falar aquilo é aqui, não sei o quê. Então você acaba... Eu acabei aprendendo muita coisa desse jeito. Isso que é vontade de jogar videogame. Vontade. Na época, adolescência, não tinha muito o que fazer. Mas eram jogos que todo mundo queria fechar. Aí tava lá, e vira não sei o que pra esquerda, e vira não sei o direita. E acha não sei o que. Não sabia nada disso.
Eu me formei em escola pública também, depois que eu fui para a universidade. Então me ajudou muito. Mas eu vejo que essa geração já tem uma facilidade bem maior, né? Porque é tudo... O celular, as coisas são em inglês e tal, já vai tendo uma facilidade que a gente não... Nossa, eles têm. Que a gente não teve. E eles têm uma vida bem diferente. Exato. Eu não sei a sua, mas minha vida foi bem regrada, assim. Eu sou muito grata aos meus pais, porque eles me deram um estudo diferente do que da época, né? Na nossa época tinha muita greve nas escolas estaduais. Eu não passei por isso, porque meu pai, ele tinha 2 pares de sapato. Ele tinha um tênis sem marca, um sapato para trabalhar e um chinelo, que ele usa o mesmo até hoje. Não o mesmo, mas o mesmo estilo até hoje. Mas ele pagou escola particular para os 4 filhos, assim. E eu sei que era sofrido, às vezes eu penso quanto que ele ganhava e como é que ele dava conta de pagar tudo aquilo. Ele foi um guerreiro, ele é minha mãe, né? Mas ele me deu uma base. Ele me deu uma base que eu percebo, assim, que é importante mesmo, né? E era muito mais suado, né? Eu não sei você, mas como eu estava dizendo, assim, eu não tinha um tênis de marca, eu não viajava, eu tinha o estudo e ele cobrava, era regrado ali. Já os meus filhos, imagino que os seus também, têm uma vida com um pouco mais de moleza, né? As minhas filhas, elas... Mãe, queria uma mochila da Kipling, você vai lá e compra. Queria um não sei o que do não sei aonde. Queria viajar com os amigos, né? Você dá uma outra realidade que eles têm, que era um celular não sei do que. E você sabe, eu gosto esse pensamento que você tem, eu gosto de lembrar também. Eu lembro a primeira vez que eu fui no McDonald's. Ah, eu também. Porque pra gente foi um evento. Sim. Não era algo corrido. Hoje em dia, você tá saindo e fala, para aqui no McDonald's, e a gente não tinha acesso a essas coisas. Essa facilidade que eles têm hoje, o acesso ao crédito mudou também, né? Eu acredito que se os nossos pais tivessem esse acesso ao crédito também, as coisas fossem diferentes. Mas a gente tá caminhando pro final, e eu gosto de fazer 2 perguntas para todo mundo que passa por aqui. Eu sempre faço 3, eu pergunto como é que foi a pandemia, mas a gente já falou nesse período. Dentro do seu business aqui, dentro da sua carreira, qual foi o dia mais feliz para você? O dia que você chegou em casa e falou, tem que abrir um vinho hoje, estourar uma champanhe, porque hoje foi... E qual foi aquele dia mais triste pra você, assim, dentro desse... Profissionalmente falando, tá? Dentro do meu negócio. Isso. Eu vou falar do dia mais triste primeiro. O dia mais triste seguramente foi quando a gente percebeu que realmente a gente ia ter que enfrentar essa pandemia por um longo período. Aí foi bem... Eu lembro de chamar minha equipe inteira no vídeo e falar para eles, vocês me conhecem, nós estamos no barco juntos e eu tô segurando esse manche. Vocês podem ficar tranquilos que eu me emociono de lembrar. E eu segurei aquele manche e foi desafiador. Então foi um dia assim que eu falei, nossa, eu sabia que ia desabar tudo que eu tinha construído até ali, né? Dia mais feliz. Olha, o dia mais feliz que eu tive na minha vida profissional na WiseUp até hoje, eu acho que foi o dia que eu formei um gerente sênior. Porque a gente tem plano de carreira na área de vendas, né? Formar um gerente sênior é uma honra na rede. Quando eu formei o meu primeiro gerente sênior, depois formei mais alguns, mas quando eu formei o primeiro, eu falei, cara, agora eu sei fazer esse negócio. Agora eu sei matricular, eu sei ensinar a matricular, eu sei contratar e treinar, eu sei ensinar a contratar e treinar, eu sei ensinar a liderar, a desenvolver, eu sei fazer ensinar todo o caminho reverso para essa galera aí. Aquilo me deu orgulho, assim, sabe? De, poxa, agora me veio na cabeça, cara, a professorinha de inglês de 14 anos, sabe? Sim. A menininha que um dia eu dei uma aula, eu me lembro assim, muitos anos atrás, eu dei uma aula de inglês numa empresa, numa multinacional, foi a primeira aula que eu dei, imagina, eu tava morrendo de medo, eu era novinha, acho que eu tinha uns 18 anos. E aí era um grupo de gerentes, assim, eles tinham a nossa idade, mais ou menos. Imagina aquela menininha e um dos alunos, ele tirou um sarro. Ele trouxe umas palavras, assim, umas palavras esquisitas que ninguém sabe, ninguém precisa saber, nenhum professor de inglês não sabe. E ele ficou me desafiando, sabe? Aquilo foi me deixando nervosa.
E eu me lembro que depois daquilo eu aprendi a lidar com aquilo também. Mas de repente eu me vi dentro da rede, cuidando de uma regional, a gente batendo metas, a gente crescendo. Eu ajudei muita gente durante a pandemia dentro da rede. Eu aprendi muito. Eu evoluí como pessoa. Eu tenho muita gratidão por várias pessoas da rede, por vários líderes. Na WhatsApp é muito legal porque a gente não fica... Eu falo que ninguém fica desliderado. Todo mundo tem alguém acima de si, né? Mesmo e franqueado na WhatsApp, que você faz da vida? Eu sou franqueado. É até uma vergonha pra gente falar isso. Eu sou gerente comercial, eu sou líder comercial, eu sou diretor comercial, eu sou coordenador. Você tem que ter um cargo dentro do teu negócio. Só ser o dono, não. Ah, não, o dono é muito pouco pra gente, né? Sou o dono, chego apontando o dedo. Não, pra gente não funciona assim. Então é uma mentalidade que tem ali de crescimento, de vencer, de construir. E aquele dia pra mim, falei, cara, acho que agora eu entendi de verdade como é que isso aqui funciona. E aí a gente evoluiu muito, assim, foi muito legal. Muito legal. Muito legal conhecer essa história, muito legal conhecer um pouquinho mais de você. Te conhecer também. Muito obrigado por ter aceito o convite, obrigado por esse papo. E eu te desejo todo o sucesso do mundo e pode ter certeza que eu vou te procurar para matricular minhas filhas lá. Recebo e obrigada pelo convite. Foi um prazer conversar com você, conhecer a querida Dali. Muito obrigada, viu? Obrigadão, viu? Até mais. Até mais. Vocês que assistiram até agora, não deixe de deixar o seu comentário aí, de curtir o vídeo, de compartilhar com o maior número de pessoas. Me sigam nas minhas redes sociais. Sigam a Juliana também. Qual que é o seu arroba, Juliana? Meu arroba é Juliana Polizel, S-E-L no final. E o da WhatsApp é WhatsApp Mauá, @WhatsApp Mauá, tudo junto. E quem quiser entrar em contato com o WhatsApp, como é que faz para ver valores, agendar uma visita, orçamento, essas coisas, como é que faz? Se entrar pelo Instagram, ali tem o botãozinho para chamar a gente no WhatsApp. Agora, se quiser, pode entrar no site da WhatsApp, whatsapp.com, pegar a unidade de Mauá. O telefone de lá, 2375-9500, o fixo. Mas o WhatsApp, não vou lembrar de cor. Se fosse na época das vendas, ia lembrar, né? Não, eu lembro. É na época das vendas, mas é que eu não lembro esse número de WhatsApp, eu não consigo decorar. Tudo bem. Então não deixe de ir. Vai lá conhecer, vai tomar um café, vai conhecer as instalações do WhatsApp, que com certeza você não vai se arrepender. Muito obrigado e até semana que vem.